Voltamos a destacar o Atlético Paranaense, Alexandre Senechal. A gente falava sobre o recorde do Atlético, né? Sobre esse recorde de 2008. A Deise Silva no nosso YouTube até falou assim: invicto mais vice. É verdade. O Paranaense tinha 16 rodadas naquela época e o Furacão ganhou os primeiros 12 jogos. Depois o empate, acabou a primeira fase invicto, mas foi o Coritiba, o campeão estadual daquele ano. Coritiba que ganhou por 3-2 no agregado aquele estadual e acabou como campeão paranaense. Voltando a falar sobre o Furacão, Linhares, o técnico Paulo Turra conversou com a gente após o jogo contra o São Joséense, no estádio do Pinhão, no final de semana, e ele falou um pouquinho sobre esse rodízio que ele está implementando, falou que o foco é no Azul e sim quarta-feira, que vai deixar o clássico mais para frente, mas que o Atlético quer vencer o Azures, tá com a cabeça no Azures e depois só vai pensar no clássico. É claro, o clássico já é falado lá dentro do elenco, a gente sabe, durante toda a semana é o grande jogo do Campeonato Paranaense, pelo menos na primeira fase, e o Atlético vai pensar naquele jogo, e é por isso que o Atlético vai ter essas mudanças mais uma vez na equipe titular para essa partida contra o Azures na quarta-feira. Mas vamos ouvir primeiro o técnico Paulo Turra, depois a gente debate mais um pouquinho sobre esse assunto. A gente... dentro do que nós planejamos, a gente está conseguindo manter tudo mais ou menos equilibrado, mais ou menos dentro do padrão que foi planejado. A minha preocupação é o Azures na quarta-feira, em casa, junto do nosso torcedor. Aí depois eu vou pensar no clássico. Mas nós temos o Azures, que daí 15 anos, aí 6 vitórias seguidas, quem sabe quantos anos, né? Então, como a gente vem fazendo, trabalhando jogo a jogo, passo a passo, o nosso próximo foco é o Azures. O técnico Paulo Turra fala desse passo a passo e a estreia de alguns jogadores, a utilização de jogadores que não jogaram com ele no ano passado, lembrando que o Paulo Turra era auxiliar do Filipão que era o técnico, mas até o Dalk já falou várias vezes aqui no Bate-Pronto, o Paulo Turra já dava os treinos no ano passado, mas há alguns jogadores que ele não conhecia, como o Zé Ivaldo, como o Jajá, que estavam os dois emprestados ao Cruzeiro, campeão da Série B de 2022, e como o Fernando que estreou como jogador do Atlético nessa vitória de virada 3-2 sobre o São Joséense, teve a sua primeira oportunidade e é um jogador que vai ganhar mais espaço a partir de agora. Ele estava fazendo aquela preparação física, estava entrando no mesmo nível dos outros jogadores do Atlético que já trabalhavam desde o início do ano com o Paulo Turra, naquele comecinho de pré-temporada antes do Paranaense. A gente conversou com o Fernando também sobre essa estreia dele, ele que é o camisa 6 do Atlético hoje, o substituto do Abner, que foi jogar lá no futebol espanhol. Ficou muito feliz pela estreia, né? Ainda mais com vitória. Muito difícil jogar aqui, questão do campo, calor, acho que nos atrapalhou um pouco, mas graças a Deus a gente conseguiu se superar e sair com a vitória. O Fernando que trouxe, pelo menos no jogo contra o São Joséense, um pouquinho mais de solidez defensiva pelo lado esquerdo. O Atlético vinha sofrendo muito com o Pedrinho em jogadas por aquele setor. É verdade também que o Canóbio na direita ajuda muito mais do que o Vitinho ou o Coelho na marcação por aquele lado. E eu queria ouvir do Dalk e da Janaína as primeiras impressões do lateral esquerdo. O Atlético acabou não sofrendo nenhum gol por aquele lado, né, contra o São Joséense, não teve nenhuma grande jogada de perigo nas costas do Fernando, como vinha sendo com o Pedrinho. Fernando é mesmo o nome para a lateral esquerda, ainda há discussão. Lembrando, claro, que os dois são muito jovens, né? O Fernando com 23 anos e o Pedrinho tem apenas 20, ainda um garoto. Tem muito para evoluir ainda como jogador do Atlético. Para a torcida já não tem discussão, né? A torcida não quer mais o Pedrinho. Mas eu acho que é cedo também, né? Foi só o primeiro jogo do Fernando, ele foi bem na partida. E eu acho que é importante que o Paulo Turra tenha feito esse rodízio com muita consciência, né? Porque dos 30 jogadores inscritos, eu acho que 25 já foram utilizados e 19 foram titulares, quer dizer, ele tá dando oportunidade para todo mundo, né? Não dá para dizer que é por falta de oportunidade que o jogador não vai mostrar a sua qualidade e conquistar o seu espaço. Mas eu acho que o Fernando é um jogador que traz um pouco mais de segurança ali para a lateral. Pelo menos foi o que a gente observou nesse jogo, né? Apesar do Atlético ter levado o gol já no primeiro minuto, numa desatenção, né, coletiva ali. Mas o Fernando foi bem na partida e eu acredito que vai ter grandes chances de conquistar essa vaga. Esse é um ponto que me preocupa um pouco, porque o Atlético tem sofrido muitos gols, né? No começo ali, né? O Atlético tem sofrido vários gols no Campeonato Paranaense e de times frágeis, né? O São Joséense acho que não tinha feito 2 gols em nenhuma partida.
até enfrentar o Atlético. É o São Joséense Não com tinha 5 mesmo. gols no campeonato até agora. 2 contra o Atlético, quase né? metade, né? Então, assim, Contra o Foz também. acho que o Kaique vai ajudar e o Fernando já pode ajudar também, né? Acho que o Madison defensivamente vai Melhor. ajudar bastante, só que daí você perde uma força ofensiva gigantesca, que é a do Kelvin. Então, cara, é uma dor de cabeça de certa forma boa, né, pro Paulo Turra, porque assim, o Pedrinho não tá funcionando tanto, mas ele tem o Fernando. A primeira impressão do Fernando foi qual? Foi boa. Então ele já pode ter uma solução, já pode ter na cabeça dele ali algo preparado para isso. Vamos jogar pelo lado esquerdo com o Fernando, porque ele vai dar mais solidez defensiva. E daí nisso você pode colocar o Kelvin na direita para atacar um pouco mais, né? O Kelvin evoluiu muito. Não só ofensivamente, mas defensivamente o Kelvin também evoluiu. Fez até gol nesse campeonato. Exatamente. Tá? Só que daí vem muito do problema na situação da defesa mesmo, né? E é pra isso que daí tá vindo o Kaique Rocha, né? Eu acho que o Kaique vai acabar sendo titular. Só daí resta saber se você tira o capitão, né? Que é o Thiago Heleno. Quer dizer, o Fernandinho tá jogando como capitão, enfim. Mas o capitão é o Thiago Heleno, né? O general. É o general. O Thiago Heleno chega a utilizar a faixa mesmo com o Fernandinho em campo, viu, Dalton? Ele foi capitão dos primeiros jogos verdade, do Atlético, o Fernandinho, claro, quando ele foi titular, né? O Fernandinho só foi capitão no jogo que o Thiago Heleno não ficou de fora, né? Contra o Rio Branco. Isso, contra o Rio Branco, o Thiago Heleno teve a disposição lá gástrica, né? Foi essa a confusão. O Thiago Heleno nunca joga na altitude, né? Daí ele foi poupado lá em Paranaguá. Enfim, eu acho que o Atlético, se reforçando dessa maneira, precisa evoluir principalmente a sua parte defensiva. Acho que é o principal pro Atlético nesse momento, é a parte ofensiva. O Kaique vai poder ajudar bastante. Ele é um zagueiro muito viril, como diria. E se depender da torcida, quem vai sobrar nessa escalação e na defesa é o Pedro Henrique, né? Desde aquela partida desde da a final da Libertadores. O Pedro Henrique caiu nas graças da torcida. Nas desgraças da torcida? Os elogios da torcida, né? Podemos Carinho. fazer um Atletiba de Muralha e Pedro Henrique, né? Imaginou, não? Assim, amor e ódio, né? Então é isso. Mas, Alexandre, então o Atlético tem aí a partida de amanhã contra o Azures. E novamente, até a expectativa aí do Atletiba, né? Se o Paulo Turra vai poupar alguém. Ele falou que não iria poupar. O Antônio Oliveira também falou que não estava pensando no Atletiba para poupar no meio de semana. Você acha que vai ter essa estratégia de poupar o Pablo, por exemplo, que jogou todas, né? O Bento, que também atuou em todas as partidas? Esses jogadores podem ser poupados, não? O Pablo tem uma minutagem bem alta, né, Linhares? A questão é que agora o Rômulo está cada vez mais recuperado da pubalgia que ele teve, que o tirou de ação no começo do Paranaense, e ele já é uma opção para o ataque. O Arriagada está à disposição também, ele não entrou, né, contra o São Joséense, apesar de ter ficado no banco pela primeira vez, pode ser uma opção para decorrer de jogo, mas o Pablo já é um jogador também um pouco mais veterano, pensando nesse elenco jovem do Atlético. É claro, ele só tem 30 anos, o Pablo que é de 92, que é inclusive o número que ele usa na camisa. Mas a Janaína também deu uma informação aí sobre os jogadores utilizados. Está sempre bem informada, né, Jana? Foram os 25 mesmo. Dos 30 que foram inscritos, só os 3 goleiros reservas, o Léo Link, o Mikael, que está com a Sub-20, seleção Sub-20, e o Gabriel Pereira não entraram em campo. Também o Vitor Roque, também com a seleção Sub-20, e o Arriagada, que eu acabei de comentar. Mas a tendência é sim, Linha, de ter um time mexido mais uma vez. A gente sempre lembra que o Fernandinho e o Terans descansaram, assim como o Thiago Heleno, né, os 3 descansaram na partida contra o São Joséense, já para ter uma folga. Talvez eles possam até começar, mas tem aquela questão de mexer no começo do segundo tempo. O Paulo Turra tem utilizado muito isso para fazer esse rodízio cada vez mais do Atlético, para ter todo mundo ali com bastante condição de jogo e também sem um cansaço muito excessivo. O Paranaense tem jogos aí de quarta a domingo. E sobre a discussão da zaga, o Zé Ivaldo não é carta fora do baralho não, tá? O Paulo Turra gostou do que ele viu sobre o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo foi titular nas 2 últimas partidas. O Paulo Turra até falou também sobre a questão do Zé Ivaldo ter jogado, porque ele queria ver um pouco mais do jogador. É verdade que o gol contra foi dado a ele, né? O gol aquele gol que o Ricardinho Cruz desvia nele para entrar. Ele foi bem, né? Ele foi bem, até saindo para ataque, inclusive, bem defensivamente nas coberturas. E um jogador também que dá mais uma opção de construção de jogo. É mais uma peça aí que o Atlético tem nesse elenco que é bem qualificado. O elenco, a gente sempre lembra que é o atual vice-campeão da Libertadores, né? Então, não é um elenco fraco de maneira nenhuma. Eu até tava com isso para falar na cabeça, que o Alexandre falou da situação de que o Atlético não deve mais fazer contratações nesse momento, para a zaga principalmente. E é muito pensando no Zé Ivaldo, eu creio.
É porque o Zé Ivaldo fez uma baita temporada ano passado pelo Cruzeiro. Sim. Né? Então ele no veio Atlético mesmo, ele tinha jogado bem antes de ir pro Cruzeiro, Sim, né? Só que aí, por motivos, sei lá, E ele tem uma versatilidade, que ele também pode jogar ali na lateral direita, ele jogou várias vezes. Se colocar o Zé, até de volante ele joga, viu, Linha? Num sistema de 3 zagueiros, ele pode fazer a variação tática, né? De jogar num 3 zagueiros e passar pela lateral, na mudança até dentro do jogo, sem mexer no time, né? Então, acho que ele dá essa opção também pro Paulo Turra pensar em alternativas táticas e mudanças táticas sem fazer substituições durante um jogo. E eu acho que ele evoluiu muito também, né? Desde que ele saiu do Atlético, passou pelo Cruzeiro, mesmo no Atlético, né, tinha conquistado 3 títulos estaduais, 2 Sul-Americana, e nesse momento é um jogador mais maduro, que evoluiu, que tem uma consistência defensiva maior. Então eu acho que a intenção realmente é ter ele à disposição ali para utilizá-los. E eu acho que esse momento em que o Paulo Turra testa vários jogadores e faz, né, várias observações ali com times diferentes, também faz com que você crie ali uma certa competitividade na equipe, né? Você faz com que todo mundo se entregue um pouco mais para poder ganhar o seu espaço. Então, esse mistério, acho que também cria uma competitividade no elenco. O Pablo não quer ficar de fora de jogo nenhum. Ele, inclusive, depois desse jogo, ele comentou que ele tá bem, a minutagem dele tá ok, tá tudo certo. Não tem esse negócio de minutagem, não. Ele não quer ficar de fora, principalmente que tá num ótimo momento, né? Artilheiro do Campeonato Paranaense. Mas eu acredito que é um jogo bom pro Atlético poupar, né? O Azures, acho mais fácil o Atlético poupar contra o Azul do que o Curitiba poupar contra o Cianorte, que eu acho que vai ser um jogo mais complicado.